Olá, eu estava assistindo no Facebook um vídeo que tinha imagens e a voz do Osho. Era uma mensagem do Osho, imagens ilustrando a mensagem. A mensagem era para que nós vivêssemos intensa e perigosamente. E as imagens eram esportes radicais em geral. Eu gostei da mensagem, as cenas eram bonitas, eu ia compartilhando e eu não compartilhei. Por quê? Eu percebi que as imagens, elas estavam deturpando a mensagem. Para mim, pelo que eu vivi próximo do Osho, nas comunas do Osho, a mensagem definitivamente não era exaltar, estimular esportes radicais. Viver intensa e perigosamente, na minha visão, dentro da mensagem do Osho, não é isso. Quando a gente faz algum esporte radical, é claro, existe uma curtição especial, e essa curtição especial, ela vem do fato de nós estarmos profundamente atentivos ao momento, porque esporte radical exige uma vigilância, um estado de consciência aguçado. E isso dá satisfação. Só que a mensagem do Osho é para meditação, de tal forma que esse estado aguçado, atentivo, aconteça em todas as situações, ou em qualquer situação. Por exemplo, agora, eu não preciso estar fazendo um esporte radical para estar o mais presente possível, o mais alerta possível, o mais vigilante possível, o mais consciente possível. Então, dentro do que eu vivi, nunca houve um estímulo a essa dimensão de esportes radicais ou algo parecido. E, se a gente for observar, existe até uma mensagem, eu diria, antagônica a essa vivência do perigo, isso ir atrás do risco, do perigo. Por exemplo, nas comunas do Osho havia um estímulo muito forte para que nós tivéssemos um máximo de prevenção contra a AIDS. Realmente, talvez um dia eu faça um vídeo só para isso, porque realmente era muito forte em vários aspectos. Então, todos os quartos tinham preservativo. A prevenção principal era usar preservativo. Não fazer sexo oral e usar preservativo. E estava subentendido, eu falei isso num vídeo, Atitudes Preventivas e Histórias com Osho, estava subentendido que se a pessoa desprezasse ou negligenciasse a própria vida, expondo-a a um risco desnecessário, deixasse de valorizar a sacralidade da vida, essa imensa oportunidade que a existência nos deu de estarmos vivos, de levarmos a nossa consciência. Se o cara não usa preservativo, tanto ele como a pessoa com quem ele transou seriam expulsos da comuna. Eles não mereceriam estar lá pela própria negligência à vida, pelo próprio descuido em relação à sua própria vida. Então isso não tem nada a ver com a ideia que aquele vídeo quis passar do que é viver intensa e perigosamente.
Então, a mensagem é muito mais profunda. Não é o caso, ou não seria o caso, de eu dizer qual que é a ideia do Osho sobre isso. Viver intensa e perigosamente significa o quê? Mas eu vou dar 2 aspectos para quebrar pelo menos essa associação tão forte que se possa ter que viver intenso e perigosamente, eu pegar meu carro e disparar. Apertar o acelerador. Estou vivendo intensa e perigosamente. Isso não é nada disso. Isso é burrice. Isso é descuido. Bom, então, quando a pessoa ela delega as suas ações, a sua fala, a própria presença, ela deixa de se programar tanto. Ela se abre ao que flui dela mesma a partir de uma consciência aguçada a um momento. Quando ela faz isso, ela não se programa, não calcula, ela simplesmente está presente e flui a partir desta presença. Eu considero isso como um aspecto de viver intensa e perigosamente, fora do controle, do comando da mente. Viver intensa e perigosamente é sair do comando da mente. É delegar as nossas ações à própria presença, que flui, que permite o fluir de ações não programadas, imprevisíveis, mas que vêm da própria presença. Esse é um aspecto que eu testemunho na minha própria vida, felizmente, com frequência. Me parece que tem muito mais a ver do que as imagens de esportes radicais. Só para ilustrar, teve um livro que eu traduzi, chamado Mojud, o Homem com a Vida Inexplicável, que mostra também um aspecto desse viver intenso e perigosamente, que vale a pena exemplificar. Esse livro, ele na verdade era um capítulo de uma série de 2 volumes de contos sufis, chamado A Sabedoria das Areias. Aí alguém, foi traduzido, inclusive eu traduzi A Sabedoria das Areias, eram 20 capítulos no total, e o Mojud era um deles. Alguém chegou para o Osho e falou: Osho, esse teu comentário sobre esse conto, Mojud, o Homem com a Vida Inexplicável, é tão profundo, é tão rico, que ele merece um livro à parte, ser tirado desses volumes e fazer um livro exclusivo. E foi feito. Em inglês foi feito com uma ilustração belíssima, capa dura, um livro grande, foi exaltado. Saiu no Brasil também, algo bem mais simples, que também fui eu que traduzi. E o que conta esse conto? O Mojud era um funcionário público, trabalhava em pesos e medidas, trabalho rotineiro. De repente apareceu o Kidir. O Kidir representa a sua voz interna, a sua voz interna. O Kidir, a sua voz interna, se manifestou com clareza. Ele ouviu a voz interna com clareza. Estava claro que era de fato a voz interna, não era a mente, não era uma dissimulação. E a voz interna falou: largue o seu trabalho, encontre-me no rio. Chegando no rio, rasgue as suas roupas, atire-se no rio, talvez alguém o salve. E aí o Osho comenta sobre isso. Mas ouvir a voz interna com clareza e segui-la, isso é viver intenso e perigosamente.
E me parece que esse é o verdadeiro significado, é um dos significados desse viver intenso e perigosamente. Então, essa fala aí foi para desmontar uma ideia, porque não foi o único vídeo que eu vi falando sobre esse tema, o Osho, com imagens ilustrativas de esportes radicais. Isso realmente é uma superficialidade de entendimento do que de fato o Osho está dizendo, pelo menos no meu entender. Ok?